Não classificado. Postura. Declaração de Admiral Craig S. Faller, Commander, Comando Sul dos Estados Unidos antes do 116º Congresso Comitê de Serviços Armados do Senado 7 de fevereiro de 2019. Não classificado. Uma introdução. Quero agradecer ao Congresso, e especialmente a este comitê, pelo seu apoio ao Comando Sul dos Estados Unidos, o SOUTCOM. Os homens e mulheres do nossa equipe trabalham todos os dias para ganhar a confiança dos parceiros na América Latina e no Caribe. Nós somos amigos e vizinhos, unidos por valores compartilhados e uma participação compartilhada em nosso futuro comum. As nações deste bairro estão conectadas em todos os domínios: mar, ar, terra, espaço e ciberespaço. Nossas parcerias são vitais para a segurança e a prosperidade neste hemisfério e para nossa capacidade coletiva de enfrentar desafios globais complexos. Nós reconhecemos que o sucesso e a segurança das gerações futuras dependem de como efetivamente construímos confiança com aliados e parceiros no hemisfério hoje, trabalhando com e por meio de parceiros interagências, como o Departamento de Estado, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, Departamento de Segurança Interna, DHS, e Departamento de Justiça, DOJ. Em última análise, queremos que os inimigos nos temam, amigos para o parceiro conosco e com o hemisfério ocidental para brilhar como um farol de paz, prosperidade e potencial. Os pontos fortes e oportunidades do nosso hemisfério: democracia, respeito pelos direitos humanos e Estado de Direito, e relações militares enraizadas na educação, cultura e valores, são combinados com um conjunto preocupante de desafios e ameaças à segurança global e ao nosso pátria. Estes incluem desastres naturais e provocados pelo homem, instituições governamentais fracas, corrupção, organizações de segurança com poucos recursos, crimes violentos, organizações criminosas e células extremistas violentas. A China acelerou a expansão de sua iniciativa Belt and Road em um ritmo que um dia possa ofuscar sua expansão no sudeste da Ásia e na África. Rússia suporta vários pontos de informação, espalhando sua falsa narrativa de eventos mundiais e intenções dos Estados Unidos. O Irã aprofundou sua política anti-Estados Unidos. Cobertura da mídia em espanhol e exportou seu Estado apoio ao terrorismo em nosso hemisfério. Rússia e China também apoiam os regimes autocráticos na Venezuela, Cuba e Nicarágua, que são contrários à democracia e aos interesses dos Estados Unidos. Nós somos. Não classificado 2. Monitorar os últimos acontecimentos na Venezuela e estamos ansiosos para receber o país de volta à comunidade de democracias do hemisfério. Onde as ameaças são transregionais, multidomínio e global, os Estados Unidos devem renovar o foco em nossos vizinhos e em nosso bairro do hemisfério. Parcerias, investimentos modestos, inteligentes e focados nas forças e segurança dos Estados Unidos. A assistência continua a gerar retornos significativos na forma de parceiros que estão prontos para ameaças ombro a ombro com a gente. O fortalecimento de parcerias está no centro de tudo o que faz. A missão do SOUTCOM é sobre o uso inteligente e focado da força, não a economia de força. Trabalhando a partir de uma base de respeito mútuo e interesses compartilhados na cooperação regional e interoperabilidade, estamos aprimorando nossas parcerias com o Brasil, a Colômbia e o Chile, que são forças de segurança regional e global. A Argentina revigorou os militares paramilitares interação e copatrocinou nossa Conferência Sul-Americana de Defesa. Peru continua uma tradição de fortes intercâmbios de agentes de ligação com o SOUTCOM e recentemente treinamento com uma força-tarefa ar-terra para fins especiais da Marinha, SMAGTF. Nós reiniciamos cooperação de segurança com o Equador, e estão avançando com uma reforma militar em parceria. Na América Central, parceiros como El Salvador e Panamá intensificaram a cooperação na área de combate a narcóticos, CN. Além disso, El Salvador foi co-anfitrião de nossa Conferência de Segurança no ano passado. Honduras hospeda nossa Força-Tarefa Conjunta, JTF, Bravo em Sotucano, fornecendo uma plataforma de cooperação de segurança baseada na região, cuja presença permite uma capacidade de resposta.
Nosso apoio aos esforços de desenvolvimento de instituições de defesa da Guatemala ajudou seu Ministério da Defesa a aumentar a eficiência, transparência e sustentabilidade de seus investimentos. Não classificado 3 em todo o Caribe, nossos parceiros continuam a olhar para o SOUTSCOM como sua segurança parceiro de escolha. Trinidad e Tobago foi coanfitriã da nossa segurança anual das Nações do Caribe Conferência, e frustrou um ataque terrorista com o apoio das Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos, o SOF. A Jamaica intensificou seus esforços de CN, comprando recentemente uma aeronave de patrulha marítima que apoiará as operações regionais de interdição de drogas. Continuamos a expandir nossa cooperação com aliados e parceiros humanitários, missões de assistência/resposta a desastres, DR, e esforços de contra-ameaças, como a detecção de drogas e monitoramento e apoio a operações de interdição na América Central e no Caribe. Aliados e parceiros contribuíram para quase metade das apreensões bem-sucedidas de drogas creditadas à Força Tarefa Interinstitucional do Sul, GIAT-FES, no ano passado. Além de continuar a cooperação em áreas tradicionais, como a manutenção da paz e interdição de drogas, estamos construindo interoperabilidade para operações expedicionárias de ponta e nos conjuntos de missão espacial e cibernética. No ano passado, Brasil tornou-se o primeiro país da América Latina a assinar uma conscientização sobre a situação espacial acordo, a Colômbia tornou-se o primeiro parceiro global da OTAN na América Latina, e o Chile liderou a componente marítimo do maior exercício naval internacional do mundo, a Orla do Pacífico, um primeiro para um poder marítimo latino-americano. Ainda este ano, o Brasil enviará um major-general para servir como o próximo vice-comandante da interoperabilidade do Exército Sul dos Estados Unidos, o primeiro oficial brasileiro a servir neste papel. A maioria das nações deste hemisfério compartilha valores democráticos, incluindo o respeito pelos direitos humanos e adesão ao Estado de Direito, e interesses no avanço da democracia e contrariando ideologias radicais. Esses valores e interesses compartilhados são a base de nossas relações militares. Reforçamos e construímos esses valores e interesses compartilhados através de esforços de capacitação institucional, compartilhamento de informações e inteligência, educação. Não classificado 4 Intercâmbio de pessoal e exercícios. No ano passado, melhoramos a qualidade, profundidade e frequência de troca de informações e inteligência com parceiros, produzindo produtos conjuntos, questões transnacionais de interesse mútuo. Também construímos esses valores compartilhados trabalhando com nossos parceiros para elevar e integrar todos os elementos do profissionalismo como um componente fundamental de cada segurança conferência que realizamos. O profissionalismo das Forças Armadas dos Estados Unidos é o alicerce de nossa legitimidade, tanto como força de combate quanto em nossa capacidade de construir confiança com nosso próprio povo. O profissionalismo engloba os direitos humanos, a articulação, a integração de gênero e desenvolvimento oficial comissionado. Educação e treinamento, financiado pelo Centro William J. Perry do Departamento de Defesa de Estudos de Defesa do Hemisfério e da Educação Militar Internacional do Departamento de Estado e Treinamento, IMET, e compras de vendas militares estrangeiras, FMS, viabilizadas por Financiamento de Financiamento Militar Estrangeiro, FMF, são multiplicadores de força. Nossos parceiros preferem os Estados Unidos, educação e formação, e estes intercâmbios facilitam a compreensão mútua dos valores, doutrina e cultura que nos permitem operar juntos de forma mais eficaz. Nossa participação em exercícios multinacionais como UNITAS, um exercício de integração naval, Panamax, defesa do Canal do Panamá, e o Cruzeiro do Sul, exercício aéreo regional, no Brasil é outro importante assim, aumentamos a compreensão mútua, a interoperabilidade e a prontidão coletiva. Na ausência de uma presença militar duradoura nos Estados Unidos na maior parte da América Latina e Caraíbas, rotações recorrentes de pequenas equipes da USOF, soldados, fuzileiros navais e Guarda Nacional. O pessoal desempenha funções centrais na criação de confiança e na permuta de perícia crítica.
Por o Programa de Parceria do Estado, SPP, vincula um componente exclusivo do Departamento de Defesa, a Guarda Nacional de um Estado, as Forças Armadas ou equivalente a uma nação parceira, alavancando as capacidades da Guarda Nacional para compromissos que construam relacionamentos duradouros e avancem os objetivos de defesa mútua e segurança. 24 das 75 parcerias da SPP em todo o mundo estão na área de responsabilidade do SOUTSCOM, incluindo uma parceria com a Venezuela atualmente inativa. Não classificado 5 cuidadosamente. Adaptando essas rotações, nós garantimos que eles construam a prontidão das forças dos Estados Unidos, bem como capacitação de nações parceiras. Em qualquer dia, pequenas equipes da USOF realizam mais de 30 missões de apoio a cerca de 12 nações parceiras em toda a América Latina e Caribe. Muitos vivem e trabalham ao lado de forças regionais, construindo confiança e relacionamentos que reforçam nosso status de parceiro de escolha e aumentam nossa capacidade de responder rapidamente para contingências. Esforços de apoio humanitário, como compromissos médicos, atividades de assuntos civis e recente implantação do navio hospital USNS Comfort, demonstrar a nossa solidariedade duradoura e amizade com os vizinhos, ao mesmo tempo em que contrária mensagens negativas de nações adversárias. A equipe médica internacional a bordo do Comfort tratou mais de 26 mil pacientes na Colômbia, Peru, Equador e Honduras. Esta equipe realizou mais de 100 compromissos de treinamento, aliviar a pressão sobre os sistemas regionais de saúde causada pela crise migratória venezuelana e dando aos provedores de saúde locais mais flexibilidade para prestar cuidados. A integração de mais de 100. O pessoal de organizações militares e não governamentais, ONGs, de 10 outras nações nos ajudou a construir confiança, contar nossa história de forma eficaz e melhorar as percepções regionais dos Estados Unidos. A equipe militar e de comando militar dos Estados Unidos também retornou da implantação mais pronta, capaz de operar com parceiros estrangeiros, e preparado para fornecer cuidados críticos para os combatentes norte-americanos. Estes impactos superarão de longe a implantação de 70 dias do Comfort. O fortalecimento de nossas parcerias é nossa melhor proposta para enfrentar ameaças regionais e globais. Trabalhamos com parceiros para aumentar a segurança tanto dos Estados Unidos quanto de nossos parceiros e ajudar a aumentar as relações bilaterais de segurança em segurança regional e global. Iniciativas. Nossa abordagem em rede para combater ameaças reconhece que nada acontece sem parcerias robustas e duradouras em toda a agência, região e sociedade civil dos Estados Unidos. Não classificado 6. Nossa vantagem final é usar o poder de nossos ideais, ideias e pessoas para construir confiança com amigos e criar dilemas para nações competidoras. Esta é a principal dimensão em que nós expandir o espaço competitivo. Ameaças. 6 atores estatais, Rússia, China, Irã e seus aliados autoritários em Cuba, Nicarágua e Venezuela, e um sistema de ameaças interrelacionadas desafiam a segurança de nossos parceiros e região. Ameaças como desastres naturais e provocados pelo homem e redes criminosas e motores de combustível da instabilidade, incluindo instituições fracas, pobreza, corrupção e crime violento. Enfrentar esses desafios requer esforços de todo o governo, liderados por nações parceiras ritmo que podem sustentar, fortalecer as instituições democráticas e ampliar as oportunidades econômicas. Muitas vezes, melhorar a segurança é o primeiro passo. A concorrência estadual nacional e atores malignos. Rússia e China estão expandindo suas influências no hemisfério ocidental, muitas vezes à custa dos interesses dos Estados Unidos. Ambos permitem, e são ativados por, ações na Venezuela, Nicarágua e Cuba que ameaçam a segurança hemisférica prosperidade, e as ações desses 3 estados, por sua vez, prejudicam a estabilidade e o progresso em toda a região. Como o principal estado patrocinador do terrorismo no mundo, o Irã. Atividades na região também são preocupantes. A Rússia continua a usar a América Latina e o Caribe para disseminar a desinformação, coletar inteligência nos Estados Unidos e projetar poder.
A implantação da Rússia de 2 bombardeiros nucleares capazes para o hemisfério ocidental foi concebido como uma demonstração de apoio ao Maduro regime e como uma demonstração de força para os Estados Unidos. A Rússia também implantou navios de coleta de inteligência para a região, bem como um navio de pesquisa submarina para a América Latina. América capaz de mapear cabos submarinos, informações que poderiam ser usadas para cortar linhas críticas de comunicação durante uma crise futura. Além disso, a Rússia está estabelecendo projetos espaciais conjuntos não classificados 7 com parceiros na região, o que poderia eventualmente alavancar para fins de contraespaço no evento de um conflito global. A China utiliza as mesmas práticas de empréstimos estrangeiros predatórios e não transparentes que possui implementadas em todo o mundo para exercer influência política e econômica em certos países. China prometeu pelo menos 150 bilhões de dólares em empréstimos para 2 países do hemisfério, e 16 países agora participam da iniciativa Faixa e Estrada. No entanto, muitos países estão começando a reconhecer as consequências a longo prazo de hipotecar seu futuro para a China, como vimos em Sri Lanka, Malásia, Serra Leoa, Djibouti e as Maldivas. No futuro, a China poderia usar seu controle de portos de águas profundas no hemisfério ocidental para melhorar sua postura operacional global. Particularmente preocupante é o esforço da China em exercer controle sobre as principais infraestruturas do Canal do Panamá. A presença e as atividades da China na instalação de rastreamento em espaço profundo da Argentina também relativo. Pequim poderia estar violando os termos de seu acordo com a Argentina apenas para realizar atividades civis e ter a capacidade de monitorar e possivelmente segmentar os Estados Unidos, aliado e atividades espaciais parceiras. Além disso, empresas chinesas como o AVZTE penetrou agressivamente na região, colocando propriedade intelectual, dados privados e segredos em risco. Se os governos da América Latina e do Caribe continuam usando e gravitando em direção a sistemas de informação chineses, nossa capacidade e disposição de compartilhar informações e redes provavelmente ficarão comprometidas. Rússia e China cortejam agressivamente estudantes da América Latina e do Caribe para frequentar suas escolas militares, oferecendo treinamento gratuito em policiamento e CN. Desde 2012, 2 Gallagher, Kevin P. e Margaret Mears, 2017 Banco de Dados de Finanças China-América Latina. Washington, D.C. Diálogo Interamericano. Não classificado 8 funcionários de segurança de quase todos os países da América Central e quase metade da América do Sul países receberam treinamento russo CN. Esses compromissos, combinados com o Centro de Treinamento contra Crime Organizado Transnacional, CTOC, na Nicarágua, potencialmente fornecerá a Moscou uma plataforma regional para recrutar fontes de inteligência e coletar informações. Rússia e China também apoiam seus parceiros autoritários em Cuba, Venezuela e Nicarágua, muitas vezes através de propaganda e outras ferramentas relacionadas à informação. Moscou, por exemplo, fornece uma cobertura mediática positiva de seus aliados autoritários, cobrindo a repressão e desigualdade socioeconômica na Nicarágua. Moscou também procura minar as políticas dos Estados Unidos e as políticas regionais. Relacionamentos através de operações de informação e coleta de inteligência, e influenciando sistemas políticos, opinião pública e tomadores de decisão. Rússia publicou centenas de artigos por último ano em sua mídia em espanhol e português que deliberadamente distorceu nossa defesa compromissos. As ligações entre esses atores malignos são reforçadas negativamente. Encorajado por apoio russo e chinês, a Venezuela está se engajando em ações cada vez mais provocativas, ameaçando os direitos soberanos e a jurisdição da Guiana e proporcionando refúgio às combatentes do Exército de Libertação, ELN, que ameaçam a estabilidade colombiana. Rússia e Cuba são ambos cúmplices na descida da Venezuela à ditadura, mas Cuba é particularmente influente apoiando Maduro. Seguindo o conselho do governo cubano e auxiliado por sua inteligência e maquinário, Maduro está aderindo ao plano autocrático que os líderes cubanos impiedosamente executado por mais de 6 décadas.
Nicarágua parece estar seguindo um caminho semelhante após o Manual de Cuba, com Cuba, Rússia e Venezuela, permitindo a repressão do presidente Ortega. Por exemplo, a China é o maior credor de Estado da Venezuela, sobrecarregando o povo venezuelano com mais de 50 bilhões de dólares em dívidas, mesmo não classificado 9 sua oposição política. Essas relações dão à Rússia, em particular, uma posição próxima à nossa pátria. Como as tensões aumentam com a Rússia na Europa, Moscou pode alavancar parceiros regionais de longa data para manter as opções assimétricas, para incluir a implantação pessoal militar ou bens. O Irã também quer reenergizar seu alcance depois de reduzir seus esforços na América Latina e no Caribe nos últimos anos. Aprofundou seu anti-Estados Unidos, em campanha de influência em espanhol. A mídia libanesa e seu representante libanês Hezbollah mantém redes de facilitação em toda a região que armazena armas e arrecada fundos, muitas vezes via narcotráfico e lavagem de dinheiro. Em setembro passado, o Brasil prendeu um financista do Hezbollah na área da tríplice fronteira perto do Paraguai e Argentina e, nos últimos anos, Paraguai, Peru e Bolívia prenderam vários integrantes do Hezbollah suspeitos ligados a estes países. O que estamos fazendo? Estamos aumentando a cooperação com parceiros para melhor entender, expor e combater as atividades malignas da Rússia, China e seus aliados autoritários. Nós estamos também trabalhando mais de perto com outros comandos combatentes dos Estados Unidos e com o Estado-Maior Conjunto, para que os planos e operações globalmente integrados sejam informados de ameaças e oportunidades neste hemisfério. O presidente do Planejamento Globalmente Integrado do Joint Chiefs of Staff é exatamente a abordagem correta para abordar a natureza transregional e transnacional da ameaça atual do meio ambiente. Dentro da região, temos que estar no campo para competir. A mesma presença que fortalece nossas parcerias envia um sinal poderoso para a Rússia, China, Irã, Cuba, Venezuela, Nicarágua, os 6 atores estatais negativos, que os Estados Unidos estão comprometidos com a região e para a segurança do nosso bairro. Não classificado 10 parcerias fortes, fundadas em instituições eficazes e transparentes, inteligência e intercâmbio de informações, capacitação institucional, educação, exercícios e presença, são nosso principal baluarte contra a influência de atores malignos no hemisfério e são reforçados pelo nosso trabalho em conjunto no profissionalismo militar. Nosso trabalho com parceiros para reforçar o progresso substancial, mas incompleto, do hemisfério nos direitos humanos é ainda mais da Rússia e da própria desrespeito da China pelos direitos humanos. Direitos Humanos do SOUTSCOM Iniciativa, que acaba de comemorar seu 20º aniversário, conduziu mais de 200 compromissos de direitos que aumentaram a capacidade das nações parceiras de construir forças profissionais que têm legitimidade aos olhos de suas populações. Como eu disse a esse comitê durante minha audiência de confirmação, o Departamento de Estado, programas de assistência de segurança, como o IMET e FMF, são trocadores de jogos estratégicos. Desde 2009, o IMET ofereceu oportunidades para mais de 55 mil estudantes da região para frequentar escolas como o Instituto para a Cooperação em Segurança do Hemisfério Ocidental, VINSEC, a Agência Interamericana de Academia da Força, IAEFA, e do Colégio Interamericano de Defesa, IADC. Esses números não são apenas assentos na sala de aula. Eles representam relacionamentos duradouros com futuros líderes. Confie em nós, entenda nossa cultura e doutrina e esteja preparado para trabalhar conosco em uma variedade de desafios. Além de fortalecer as parcerias, apoiamos os esforços interinstitucionais para manter indivíduos responsáveis por apoiar as atividades de atores negativos. Por exemplo, em colaboração com o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, OFAC, nos forneceu informações que apoiaram o desenvolvimento de sanções contra o governo venezuelano. 4. O IMET treinou numerosos indivíduos que foram para cargos de liderança importantes, incluindo o ex-presidente do Chile, Trinidad e Tobago, e o chefe do Estado-Maior da Defesa de Tobago e o chefe do Estado-Maior Conjunto da Argentina, que ajudaram a promover nossa participação com militares argentinos após a dinâmica política mudou.
Não classificado 11 funcionários do governo envolvidos no contrabando de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção e abusos dos direitos humanos. Drogas e organizações criminais transnacionais. O tráfico de drogas ameaça nossa segurança nacional e dos nossos parceiros regionais. Superdoses de drogas mataram mais de 70 mil americanos no ano passado e quase meio milhão de pessoas em todo o mundo em 2017. 5. Alimentado por drogas demanda, especialmente a nossa, traficantes de drogas transportaram toneladas métricas de cocaína suficientes, que da América do Sul por ar, terra e mar no ano passado para cobrir 4 campos de futebol, e a maior parte foi para as nossas ruas. Na terra firme, esta cocaína granel é decomposta em várias cargas menores e contrabandeados para os Estados Unidos, fazendo grandes interdições exponencialmente mais difícil. Além da cocaína, os traficantes também transportam heroína, opioides como fentanil e precursores químicos da China. Enquanto o México continua sendo a principal fonte de heroína contrabandeada para os Estados Unidos, e China a principal fonte de fentanil, a República Dominicana está emergindo como um ponto de trânsito regional para o tráfico de opiáceos nas principais cidades dos Estados Unidos como Filadélfia, Boston e Miami. Rotas e técnicas estabelecidas de tráfico de drogas oferecem oportunidades para a circulação de outras mercadorias e pessoas, incluindo terroristas. Vários anos atrás, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ISIS, dedicou um artigo a um cenário em que seus seguidores alavancaram as redes de tráfico estabelecidas para chegar às nossas fronteiras. Isso continua sendo vulnerabilidade potencial, assistimos o mais próximo que podemos. O tráfico de drogas tem custos significativos, em mais de um sentido. Depois da maconha, 5 Centros de Controle de Doenças, Estatísticas Nacionais de Saúde, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, 2018 World Drug Report. Genebra. Não classificado 12. A cocaína continua a ser a segunda mercadoria mais valiosa no tráfico global de drogas, 6 gerando dinheiro sujo que flui diretamente para as mãos de grupos criminosos. Em muitos casos, esses grupos são melhor financiados do que as organizações de segurança que os confrontam. Dinheiro sujo promove corrupção e a insegurança que rasga o tecido das comunidades, corroem as instituições de governança e drenam o potencial da região. Os efeitos colaterais viciosos do comércio ilícito também custaram aos contribuintes americanos bilhões de dólares todos os anos. Isso é mais do que uma ameaça à segurança nacional, é também uma economia que afeta todas as nações do nosso bairro. O que estamos fazendo? Aproveitando recursos como compartilhamento de informações, análise de rede, e o programa de recompensas do Departamento de Defesa, apoiamos as operações do DHS e do DOJ. Forças-Tarefa de Combate à Droga do Crime Organizado, OCDETF, e Fiscalização de Drogas Administração, DEA, para interditar carregamentos de droga e perturbar as redes criminosas transnacionais. Por exemplo, nosso suporte de inteligência, habilitado pela nossa Brigada Militar de Inteligência do Exército, para operações da Homeland Security Investigations e outros parceiros interagências, ajudaram a desmantelar uma das maiores redes de contrabando marítimo ilícito da América Central no ano passado. No nível tático, o JIAT-FES continua a gerar retornos estáveis de investimento e melhorar a sua eficiência na segmentação de movimentos de drogas. No ano passado, ajudou a manter o equivalente a 600 minivans cheios de cocaína nas ruas dos Estados Unidos. Mas mesmo isso não é suficiente para acompanhar o ritmo aumento da demanda e do volume de drogas que fluem para o norte através do Pacífico Leste-Caribe. Enquanto melhoramos a eficiência, ainda só conseguimos interditar cerca de 6% de movimentos conhecidos de drogas. 7. Fazer mais requeriria navios adicionais e patrulha marítima, aeronaves e maior participação de parceiros interagências e internacionais que formam a integridade financeira global, crime transnacional e o mundo em desenvolvimento. Março de 2017. 7. Figura com base na utilização da JIAT-FSOL de dados Consolidated Counter Drug Database, CCDB. Não classificado 13. Backbone do JIAT-FES.
A Guarda Costeira dos Estados Unidos, USC, e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP, fornecem a maior parte das capacidades marítimas e aéreas da JATFES. O Reino Unido, Canadá, França e Holanda lideram múltiplas operações de interdição no Caribe, enquanto nos concentramos nos recursos dos Estados Unidos no Pacífico Leste. No ano passado, 17 parceiros internacionais, quase metade das interdições apoiadas pelo JATFES. O Comando Norte dos Estados Unidos continua sendo nosso parceiro mais próximo e melhor do Departamento de Defesa e procuramos continuamente formas de melhorar nosso trabalho em equipe, reconhecendo que as ameaças exploram nossos limites de comando geográfico combatente. Nossas atividades de capacitação, seja no nível tático, operacional ou institucional, desempenharam um papel fundamental nesta luta. Por exemplo, após anos de treinamento na USOF, as Forças da Guatemala Especiales Navales, FEM, está agora entre os mais competentes e responsivos da América Central unidades de interdição marítima. Treinamento, equipamento e trabalho em equipe entre agências também permitiu que as forças costarriquenhas e panamenhas se associassem diretamente à USC nas operações de interdição. Os parceiros também estão trabalhando conosco para abordar sua capacidade de sustentar, nos desenvolvemos juntos. Por exemplo, a Colômbia aumentou sua erradicação e esforços de interdição, ao mesmo tempo em que realizam operações crescentes contra o ELN. Drivers de migração. Violência, desemprego, corrupção, pobreza e impunidade para gangues e organizações criminosas transnacionais são alguns dos principais fatores da insegurança, migração de combustível para nossa fronteira sul. 14 dos 20 países mais violentos do mundo estão na América Latina e Caribe. 8 Os desafios da migração são exacerbados por instituições fracas, corrupção, violência e instabilidade forjadas por governos autoritários. A Venezuela está no caminho certo para se aproximar da escala da crise dos refugiados sírios, forçando a capacidade. 8 Instituto Igarapé, think tank regional às cidades mais perigosas do mundo. 31 de março de 2017, disponível em https://igarapé.org.br/em/t, cidades mais perigosas do mundo. Não classificado 14 e recursos de seus vizinhos. As Nações Unidas estimam que 5,3 milhões de venezuelanos fugiram do país até o final de 2019, com mais de 2 milhões de pessoas saindo apenas este ano. Último ano, milhares de nicaragüenses fugiram para Costa Rica e outros países vizinhos para buscar proteção, um número que provavelmente crescerá à medida que o presidente Ortega mantiver o controle sobre o poder. Muitos dos haitianos continuam a deixar seu país na esperança de encontrar oportunidades econômicas em outros lugares. O que estamos fazendo? Estamos trabalhando em estreita colaboração com a América Central e outros parceiros para compartilhar informações e fornecer treinamento e equipamentos que aumentem sua capacidade de garantir fronteiras. Nós ajudamos os parceiros a desenvolver sólidas bases institucionais necessárias para setores de defesa eficazes e sustentáveis através de organizações como o William J. Perry Center 10, o Centro de Relações Militares Civis e o Instituto de Defesa para os Estudos Jurídicos, que ajudam nossos parceiros a construir confiança e confiança com seus cidadãos. Através de colaboração com o Departamento de Estado, a USAID e parceiros não governamentais, nossas equipes de negócios executam projetos de ação cívica de baixo custo e alto impacto que ajudam nações parceiras a estender a governança às comunidades vulneráveis. Terrorismo. Como o vice-secretário de Estado John Sullivan observou recentemente, o terrorismo representa uma ameaça imediata ao hemisfério ocidenal. 11 grupos como o libanês Hezbollah, o ISIS e a Al-Qaeda operam onde podem obter apoio, arrecadar fundos e buscar suas agendas terroristas. O ISIS e outros grupos demonstraram sua capacidade de inspirar e recrutar extremistas violentos para planejar ataques na América do Sul e no Caribe. Enquanto a viagem de combatentes estrangeiros da América Latina e do Caribe para o Iraque e a Síria diminuiu, 9 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, e Organização Internacional para a Migração, OIM, 14 de dezembro de 2018.
10. O Centro William J. Perry para Estudos de Defesa Hemisférica, com sede em Washington, D.C., um dos 5 centros regionais do DoD, desenvolve e envolve a comunidade de profissionais de defesa e segurança do hemisfério ocidental a buscar abordagens mutuamente desafios para desenvolver uma capacidade institucional eficaz e sustentável e promover uma maior compreensão da política regional dos Estados Unidos. 11 observações na reunião ministerial do Hemisfério Ocidental sobre contra-terrorismo, 11 de dezembro de 2018. Não classificado 15. O potencial retorno de extremistas treinados em batalha continua sendo uma ameaça. Outra ameaça potencial é colocada por redes de contrabando que movimentam estrangeiros de interesse especial da África Oriental, Oriente Médio e Sudeste Asiático através do hemisfério para tentar entrar nos Estados Unidos. O que estamos fazendo? O SOUTCOM lidera vários exercícios anuais com interagências parceiros e nações parceiras para melhorar a interoperabilidade, preparação e resposta para possível ataque terrorista. Nossos vizinhos estão tomando medidas crescentes para enfrentar a ameaça de terrorismo no hemisfério, como evidenciado pela Comunidade do Caribe, CARICOM. Desenvolvimento de uma estratégia regional contra o terrorismo em colaboração com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o SOUTCOM. Além desses esforços, trabalhamos com a Ameaça de Defesa e Agência de Redução para ajudar parceiros regionais a construir sua capacidade de combater armas de destruição em massa, outra questão de crescente interesse para vários parceiros. Trabalhamos em estreita colaboração com agências federais líderes e parceiros regionais para detectar e interromper a atividade terrorista e fortalecer a legislação antiterrorista, CT. Trinidad e Tobago recentemente reforçou sua legislação sobre CT, incluindo a criação de vários novos projetos relacionados ao terrorismo, delitos criminais, e outros países também estão atualizando os deles. Em colaboração com o Federal Bureau of Investigation, FBI, DHS e outros parceiros interinstitucionais, trabalhamos com a Argentina, Brasil, Peru, Chile e outros para compartilhar informações e fortalecer a capacidade regional de gerenciar ameaças extremistas. Os equipamentos de treinamento e biometria dos Estados Unidos estão melhorando a capacidade dos parceiros de controlar suas fronteiras e, nos últimos 2 anos, ajudamos parceiros interinstitucionais a indivíduos com laços conhecidos ou suspeitos de terrorismo. Além disso, nossas pequenas equipes de assuntos civis trabalham em estreita colaboração com as embaixadas dos Estados Unidos e com a USAID para combater a radicalização e o recrutamento e amplificar vozes moderadas nas comunidades locais. Não classificado 16. As operações de detenção também desempenham um papel importante na luta global contra a violência e extremismo, mantendo combatentes inimigos fora do campo de batalha. As equipes médicas e de guarda em a Força-Tarefa Conjunta Guantánamo, JTF-GTMO, continua a conduzir de forma segura, legal e humana operações de detenção. De acordo com a Ordem Executiva 13.823, estamos examinando maneiras de abordar problemas de suporte, capacidade e infraestrutura médica associados à detenção e contínuas operações. Desastres naturais. Nossa capacidade de responder rapidamente em crise é um aspecto importante missão do SOUTCOM. Nosso bairro vivencia aproximadamente 50 desastres naturais todos os anos, de quase todos os tipos, de furacões a terremotos, erupções vulcânicas, incêndios florestais, deslizamentos de terra e muito mais. Proteger os cidadãos antes e depois das catástrofes é uma missão fundamental para todos os militares do nosso hemisfério. A questão não é se, mas quando, vamos enfrentar o próximo desastre, e devemos estar prontos. O que estamos fazendo? Em outubro passado, na Conferência de Ministros da Defesa das Américas em Cancún, México, o secretário de Defesa dos Estados Unidos e seus colegas do outro lado do hemisfério comprometido com o fortalecimento da cooperação militar regional em assistência humanitária e socorro em desastres em apoio a agências civis líderes. Em apoio, o SOUTCOM trabalha em estreita colaboração com as nações parceiras, o Departamento de Estado, a USAID, as ONGs e as multinacionais.
Organizações como a Agência Caribenha de Gestão de Emergência em Desastres da CARICOM, CDEMA, e o Sistema de Segurança Regional, RSS, para construir capacidades de resposta nacionais e regionais. Nossos treinamentos, exercícios e projetos humanitários de baixo custo ajudaram nossos parceiros a estar preparados e mais capazes para responder a emergências em seus próprios países e de vizinhos em crise. Como exemplo, no ano passado a Força de Defesa da Jamaica implantou uma equipe para a Dominica por 60 dias para fornecer assistência médica e outras emergências, na sequência da não classificado 17 Furacão Maria. Estamos avaliando nossas autoridades para garantir que possamos fornecer apoio aos nossos parceiros para assumir uma responsabilidade crescente pelas respostas a desastres. Quando for necessário o apoio militar dos Estados Unidos, nosso JTF Bravo, de missão avançada, em Honduras, juntamente com nossa implantação anual do SMAGTF, proporcionam flexibilidade operacional e agilidade. Eu estou, com orgulho que, no ano passado, integramos oficiais chilenos e colombianos ao SMAGTF, equipe de liderança pela primeira vez. O Brasil se unirá ao SMAGTF este ano, além de cofinanciar, liderando nosso exercício naval multinacional UNITAS-APIB. Esta iteração do UNITAS, praticar o estabelecimento de uma força-tarefa multinacional para apoiar a resposta humanitária, capacidade que não empregamos desde o terremoto no Haiti em 2010. Com base nessa iniciativa, estamos trabalhando com aliados e parceiros para desenvolver um conceito para uma tarefa multinacional escalável, força que funciona dentro de quadros de cooperação de segurança existentes para melhorar a nossa coletiva capacidade de responder rapidamente às crises. Apoio do Congresso para a missão do SOUTSCOM e para este bairro. Eu convido você a visitar nossos vizinhos e reforçar a mensagem de que valorizamos essa região, a única região que está ligado à nossa pátria por todos os domínios, e o papel que os nossos parceiros desempenham na manutenção da nossa vizinhança segura. Agradeço também ao Congresso por ter fornecido as dotações do Departamento 2019 antes de início do ano fiscal de 2019, que minimizou os impactos da atual desativação parcial do governo, Departamento de Defesa. À medida que olhamos para frente, confiança nos orçamentos estáveis e garantia de nossos parceiros de segurança do governo dos Estados Unidos, como nosso USC, estão abertos para negócios nações amigáveis que somos parceiros de segurança confiáveis. Suporte para o nosso pessoal. Após vários anos de funcionamento do centro de detenção na JTF, GTMO como uma missão temporária, fomos direcionados para manter a instalação aberta. Muito dos não classificado 18 A infraestrutura atual usada pela JTF sobreviveu por muito tempo à sua vida útil. Estamos empreendendo uma revisão abrangente das instalações existentes para determinar os requisitos para o sucesso da missão, a segurança de nossas forças e eficiência operacional. Mais perto de casa, estamos trabalhando para encontrar maneiras para melhor apoiar o nosso pessoal, incluindo a exploração de formas de mitigar o apoio militar limitado, serviços na área de Miami. Eu manterei este comitê informado do nosso progresso. Capacidades para defender nossa pátria. Agradecemos o apoio do Congresso para garantir a continuidade das operações da USC, que fornece a maior parte das operações marítimas dos Estados Unidos. Ativos que suportam as operações da JATFS. Os novos cortadores de segurança nacionais provaram eficaz na missão de detecção e monitoramento de drogas, alavancando maior inteligência, capacidade de coleta e resistência na cena. As aeronaves de patrulha marítima também são cruciais para detecção, monitoramento e interdição pelo USC e pelas nações parceiras. Continua o apoio do Congresso para o novo Offshore Patrol Cutter. Permitirá que o USC mantenha sua capacidade hemisférica. Enquanto esses novos navios estão começando a construção, a manutenção e financiamento é essencial para manter as cortadeiras de endurance de médio prazo, algumas das quais dobrando sua vida planejada de 30 anos, trabalhando duro no apoio ao JATFS. Nós também apreciamos o apoio do Congresso para recorrer às nossas capacidades de inteligência, como seres humanos inteligência, MINT, e ferramentas analíticas inovadoras utilizadas pela redução da ameaça de defesa.
Organização Conjunta de Combate à Ameaça Improvisada, GIDO, da Agência, DITRA, que nos permite explorar informações disponíveis publicamente e inteligência. Graças ao apoio do Congresso, contratamos um navio de apoio para múltiplas missões, MMSV, para ajudar a preencher as lacunas de capacidade. Fiel ao seu nome, o MMSV foi usado para exercícios de treinamento SOF e agora será empregado para apoiar a aplicação das leis dos Estados Unidos e das nações parceiras em CNCT operações. O aumento da presença conjunta e naval dos Estados Unidos em operações e exercícios regionais. Não classificado 19 incentivar as forças parceiras, a incluir as marinhas, a participar de esforços de segurança regional, /DR, CNCT. O Litoral Combat Ship, LCS, é uma missão adequada para esta região e nós saúdo a sua implantação este ano. Estamos também aproveitando nossa crescente ciência e tecnologia portfólio, incluindo projetos inovadores como pequenos satélites e programas de vigilância de aeróstatos, para mitigar nossas lacunas de inteligência, vigilância e reconhecimento, e ajudar os serviços a testar novos recursos que aprimoram a vantagem tecnológica das Forças Armadas dos Estados Unidos. Capacidades para fortalecer nossas parcerias. Agradecemos o apoio do Congresso para iniciativas que simplificam os processos de cooperação de segurança e ajudam a garantir que permaneçamos na segurança parceira de escolha. Seu suporte contínuo a programas e recursos que ajudam a criar confiança e relações de longo prazo com os parceiros aumenta nossa capacidade de defender a pátria, fornecendo mais capacidade de derrotar ameaças e enviar um sinal visível aos nossos parceiros e concorrentes sobre a profundidade do nosso compromisso. Conclusão. Parceria percorre um longo caminho nesta parte do mundo. O direito focado em investimentos modestos neste hemisfério gera uma sólida taxa de retorno para os Estados Unidos e nossos parceiros. Nossos concorrentes se beneficiam quando não investimos em nossa vizinhança. Nossos parceiros compartilham nossa visão de um hemisfério que é um farol de paz, prosperidade e oportunidade. Eles querem trabalhar conosco para alcançar essa visão. É do nosso interesse nacional trabalhe com eles. Obrigado.